Na minha casa, a gente ama tanto cozinhar que essa casa que eu estou agora terminando, né, de construir, o maior local da casa é a cozinha. Entendeu? Nós fizemos uma ilha de 3 metros. Então, assim, porque eu Agora tá cozinho, na meu moda marido essa cozinha, minha cozinha filha cozinha, o americana, meu né? neto entra no meio junto. Entendeu? Ah, legal. Então, todo mundo cozinha. Meu marido vai muito pro salgado, né? Então, ele faz uns risotos maravilhosos. Não usa um queijo. Ah, E o pessoal que come o risoto não tem ideia que aquilo não tem creme de leite, queijo, nada. E come e, sabe, perde receita. É aquela história que eu brinco, perde receita, entendeu? Adora. E meu E esses marido queijos vai... de castanha que estão começando a surgir também, essas A gente tem alternativas? vários queijos vegetais que são legais. Agora, o que eu falo pro pessoal é, o queijo vegetal, ele não vai substituir o sabor do queijo do leite de vaca. Não adianta você querer comparar. Ele é gostosinho, alguns são, outros não, são gostosinhos. Às vezes, por exemplo, eu pego um queijo ralado da Vida Veg, esse queijo ralado ele tem um cheiro de parmesão, então eu consigo fazer uma lasanha e fica bem gostoso. Mas tem outros que não. Então, para mim, eu sou muito seletiva em relação ao que é mais legal ou não. Mas a gente está percebendo que está aparecendo uns maravilhosos. Porque às vezes a gente tem algumas pizzarias, muitas aqui em São Paulo, que fazem qualquer pizza do cardápio sem glúten e usam queijo vegano. E algumas delas estão fazendo umas pizzas de comer o brinco de comer rezando, entendeu? Muito boas. Eu fico, que queijo que eles estão usando? Que queijo vegetal é esse que está maravilhoso? Então, o que eu acho é que dentro desse processo, por que vocês veem tantos lugares hoje em dia, não só aqui em São Paulo, interior, quando eu vou muitas vezes, vender coisas sem glúten, sem leite, sem açúcar, seja no supermercado, seja nos restaurantes, seja opção. Por que ampliou tanto? É moda? É seita? Ou é tendência de consumo? E por quê? O que eu ouço dos meus pacientes? Quando eles saem de quadros críticos e começa a funcionar de novo. Eles olham para mim e falam assim, doutora, é sem volta. É sem volta, tá? Então, assim, que é esse sem volta? Quer dizer que a pessoa vai numa festa e só tem glúten ou leite, ela vai deixar de comer? Com certeza não. Mas no dia a dia dela, pode ter certeza que não vai ter. Então, e isso é uma das coisas que a gente fala, né, Duda, que você falou, de vez em quando. Sim, porque o nosso organismo foi feito para tolerar agressor e não para não tolerar. Então, qual é o problema? O problema é quando eu entro com o agressor e perco a defesa. E esse processo vai se somando. Eu falo que a hora que ele transborda o potinho é a hora que a pessoa vira e fala assim, e de repente comecei a ter bronquite. E de repente comecei a ter dermatite. Tá? Esse de repente nunca é de repente. Ele vem num processo inflamatório crônico. Silencioso, que eu chamo de safado e come quieto. Entendeu? Chega uma hora o potinho transborda e começa a ter sintoma. Quando começa a ter sintoma, toma o remédio para controlar. Mas não muda a causa. Até tem uma das minhas lives tira o leite que não tira a amígdala. Tá? Tira o leite que não tira a amígdala. E isso daí é quase regra que a gente pega no consultório. Tá? Atendi uma criança semana passada. Uma criança social que eu acompanho de tratamento de autismo. E quando eu peguei essa criança, uma criança com 6 anos, que não falava, só chorava, gritava 24 horas por dia. Não dormia nem ele, nem a casa toda. Diarreia, refluxo, batia na cabecinha o tempo todo, né? E todo esse quadro. E tomava 2 litros de leite por dia. Fora as bolachinhas, né? Aí, conversando com a mãe, tudo bonitinho, eu expliquei tudo para ela, muito simples, um pessoal muito gracinha, né? Quando eu expliquei tudo para ela, é aquela mãe que arregaça as mangas e fala, o que eu preciso fazer? E vamos embora. E ela começou a fazer. E aí eu atendi ela agora semana passada. Então, faziam 4 meses. Ela fez, doutora, eu imaginava que em 1 ano meu filho estaria melhor. Só que em 2 meses, ele não chorava mais, ele não gritava mais, o intestino funcionava, ele não teve mais refluxo, ele parou de bater na cabecinha. E ele estava para marcar cirurgia de adenoide de amígdala, porque ele chegava a tomar 3 antibióticos por mês. E os antibióticos não só não faziam mais efeito, como estava pondo em risco a vida dele. Então, ele não podia mais tomar antibiótico e ia ter que tirar adenoide e amígdala. Doutor, ele nunca mais teve mais nada.
A adenoide foi para o lugar, a amígdala foi para o lugar, não teve mais nada, tomava 5 remédios, está com 2 remédios, certo? Em 4 meses. E nessa semana que ela estava falando comigo, né, que foi a semana passada, ela falou, e ele começou a falar as primeiras palavras. Chamou o papai, né? Papai, o nome do papai dele, e pediu água, e foi as primeiras palavras que ele começou a falar. Aí você vê uma pessoa dessa, e simples de tudo. E eu falei para ela, e aí? Você mudou isso na tua casa? Na minha casa, doutora. E você voltaria a comer como vocês comiam antes? Jamais. Entendeu? É isso, as pessoas quando vão observando o que acontece com o organismo delas, aí você fala assim, prazer de comer, sim, mas eu posso trocar o prazer. Eu não vou tirar prazer, eu vou trocar prazer. Tem tanta coisa boa para comer. Como é que troca prazer? E tem uma coisa também que as pessoas misturam muito a identidade com o que elas estão acostumadas a comer, né? Por exemplo, e usam palavras até, eu amo queijo. Isso. Certamente não é essa palavra, né? Que é o que ela sente de verdade, mas ela coloca em palavras como se Não fosse... posso ficar sem, doutora. Não vou conseguir ficar sem. E assim, o que tem no queijo que muitas vezes as pessoas não têm ideia? Morfina-like, tá? Tem uma substância Como assim? chamada beta-caseomorfina 7, que faz parte da caseína do leite, que é semelhante à gluteomorfina desse glúten do trigo moderno. É uma sequência de 7 aminoácidos que a enzima humana não digere e que é semelhante a opioide. Por isso que ele é chamado de morfina-like. E essas morfina-likes, elas são associadas como um dos principais desencadeantes de distúrbios neurocomportamentais. Só que elas funcionam como droga. Então, o que acontece na hora que você consome? Eles ocupam receptores no sistema nervoso central. Não só, tá? No intestino, na bexiga, em vários outros lugares. Que eu não tinha ideia disso antes de escrever esse livro. Eu só relacionava a parte opioide dela. Depois eu peguei inúmeros estudos mostrando relação com doença autoimune, diabetes, doença neurodegenerativa, coisas que até então eu também não sabia. Olha que eu estudo isso há 40 anos, tá? E aí, esses opioides, quando eles ocupam o receptor, eles dão uma intensa sensação de prazer. Então, é um prazer, é um relaxamento, é um conforto, é um... Só que depois de um período, eles vão voltar a alterar o sistema nervoso central como qualquer outra droga. Por que as pessoas se drogam? Porque quando se drogam tem prazer. Depois vem todos os estragos que ela faz no organismo. A ansiedade, irritação, irritabilidade, né? Todo esse processo. Isso é uma coisa que me impactou muito quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o seu trabalho agora para fazer essa entrevista, de irritabilidade, da pessoa ficar reclamando, ficar reativa, né? Tudo incomoda, tudo... Sim, é porque é causa de TDAH. É um tipo de abstinência... Com certeza. É efeito colateral dessas substâncias. Vamos pensar em vários processos, porque um deles é a morfina-like. A morfina-like, ela tem uma ação enorme. Só esses alimentos aqui tem isso? Os outros alimentos que a gente está acostumado a comer? Os mais estudados. O feijão, arroz, a carninha, a fruta... São enzimas que ser humano digere. Desculpa, proteínas que ser humano digere. Nós temos enzima que digere. O ser humano nunca digere queijo? Nem queijo, nem Meu glúten, amor, né? eu vou te falar um pouco mais amplo disso. Tente dar leite de vaca para o bezerro depois que desmama. É diarreia na certa. Ou seja, pensa em qualquer mamífero que existe na face da Terra que continua tomando leite depois que desmama. Não tem. É Não só existe. o humano, né? Ok. Só que o humano não só continua tomando leite depois que desmama, mas de outra espécie. Que a espécie não toma. Você não vai ver vaca tomar leite de vaca. Certo? E a hora que você começa a ver o que é leite, leite não é um alimento. Leite é um fluido biológico, que também tem nutriente. Por quê? Porque o leite de qualquer espécie é para fazer aquela espécie desenvolver as principais características e o pico desse crescimento nesta primeira fase da vida dela e adaptar essa criatura, seja nós, ser humano ou qualquer outro, ao meio. Então, qualquer leite de qualquer espécie tem muitos fatores de crescimento, tem substâncias chamadas de microRNAs, que é como se fosse um softwarezinho que vai desencadeando as características de cada espécie, e tem proteínas que são altamente insulinogênicas.
de qualquer espécie? Sim, a insulina é um hormônio anabólico. E eu preciso ativar mTOR, que vai também levar ao anabolismo. Por quê? É crescer e se adaptar ao meio. Então, nesse Nenhum período, leite, búfala, cabra, nada. você percebe que isso é para todas as espécies? Então, na espécie no momento da amamentação, onde isso tudo é fundamental acontecer, tá tudo certinho. O leite da espécie. Quando você pega um bezerro, né, o bovino, né, o leite bovino, na verdade, é uma criatura que vai ter que ter 400 quilos em um ano. Então, ele tem 3 vezes mais proteína que o leite da mãe, ele tem 3 vezes mais cálcio, 6 vezes mais fósforo, sódio, ou seja, solutos. Então, por quê? Porque é muito diferente o bebezinho do bezerro, do que um precisa e do que o outro precisa, certo? Só que dentro desse contexto, a hora que você começa a dar para o ser humano, uma coisa bem importante, não tem uma proteína do leite da vaca que é igual ao do leite da mãe, tá? Em quantidade significativa, nenhuma, completamente diferente um do outro. A espécie é diferente. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.